E se a fase mais confusa da sua vida não fosse um erro, mas o sinal mais claro de que algo extraordinário está prestes a acontecer? Porque existe um tipo de desorientação que não é crise. Existe um tipo de inquietação que não é fraqueza. Existe um vazio que não aparece porque algo foi perdido, mas porque algo maior está pedindo passagem. E a maioria das pessoas passa anos tentando resolver o que na verdade precisava reconhecer. Napoleão Hill passou mais de 20 anos estudando as mentes mais realizadas da história. Não os sortudos. Não os privilegiados. As pessoas que saíram de lugares impossíveis e chegaram a resultados que ninguém ao redor conseguia prever. E uma das coisas que ele descobriu não estava nos planos grandiosos, nas metas detalhadas ou nas estratégias certas. Estava no que acontecia antes de tudo isso. No período silencioso que antecede a grande transformação. No intervalo tenso e muitas vezes assustador entre quem você era e quem você está prestes a ser. Hill observou, caso após caso, que toda grande virada começa com sinais que a maioria das pessoas não sabe reconhecer. E que ignorar esses sinais é a razão pela qual tanta gente permanece parada por anos, achando que está perdida, quando na verdade está simplesmente em preparo. Este vídeo existe para que você não cometa esse erro. Porque se você chegou até aqui, é provável que pelo menos um dos 5 sinais que vamos explorar já esteja acontecendo na sua vida neste exato momento. Talvez esteja acontecendo há mais tempo do que você percebe. E a diferença entre reconhecer um sinal e deixar ele passar pode ser a diferença entre avançar ou ficar mais um ano no mesmo lugar esperando uma virada que já estava chegando. Fique até o final. Porque o último sinal é o que mais paralisa as pessoas, e ao mesmo tempo é o mais poderoso de todos. E o primeiro sinal é o que quase todo mundo confunde com o problema errado. Existe um momento que quase todo mundo vive e quase todo mundo interpreta completamente errado. É aquele momento em que a rotina que funcionava para de funcionar. Não de forma dramática. Não com grandes eventos. Ela simplesmente para de fazer sentido. O emprego que pagava as contas e que era suficiente começa a parecer uma prisão disfarçada de estabilidade. O relacionamento que era confortável começa a ter um peso que você não consegue nomear. Os sonhos que você guardou para um dia, aqueles que você prometeu a si mesmo que voltaria quando tivesse mais tempo, mais dinheiro, mais coragem, esses sonhos começam a bater na porta de forma diferente. Com mais força. Com mais urgência. Como se estivessem correndo contra um prazo que só eles conhecem. Pensa num homem que trabalhou 11 anos na mesma empresa. Todo mês o salário caía na conta, toda semana a rotina se repetia, e por muito tempo aquilo era o suficiente. Até que numa segunda-feira comum, sem motivo aparente, ele sentou na frente do computador e simplesmente não conseguiu começar. Não estava doente. Não estava triste por nenhuma razão específica. A vida havia parado de caber naquele espaço. E ele não sabia o que fazer com essa sensação porque nunca ninguém tinha dito que sentir isso podia ser um sinal e não um problema. A maioria acha que isso é sintoma de crise existencial sem explicação. Mas Napoleão Hill identificou algo em Think and Grow Rich que muda completamente a leitura desse momento. Hill escreveu que toda conquista real começa com um desconforto que a mente consciente ainda não consegue traduzir em palavras. Ele chamava isso de o primeiro movimento do desejo ardente. Não a fase em que você já sabe o que quer com clareza. A fase anterior a essa. A fase em que você apenas sabe, com uma certeza incômoda, que o que tem não é tudo o que existe. Esse apertar não é um sinal de que algo está errado com você. É o sinal de que você cresceu por dentro, e o mundo ao seu redor ainda não acompanhou. É a vida te comunicando que o molde antigo já não serve mais para a versão que está emergindo. E é exatamente nesse momento que muita gente comete o erro mais caro. Tenta se adaptar de volta ao molde velho. Volta a tolerar o que não consegue mais tolerar. Convence a si mesma de que está exagerando, que todo mundo sente isso, que é fase, que vai passar. Mas o desconforto não vai embora. Não porque é um problema sem solução. Mas porque ele não está ali para ser silenciado. Está ali para ser seguido. Hill observou que as pessoas que ignoram esse primeiro sinal perdem, muitas vezes, anos antes de finalmente entender que o desconforto era uma porta e não uma ameaça. Que cada tentativa de voltar ao lugar velho não custa apenas tempo. Custa a confiança que você tem em si mesmo. Se a sua vida está te apertando agora, não tente diminuir quem você é para caber nela de volta. Porque o segundo sinal vai mostrar que esse desconforto não chegou à toa. E o que Hill descobriu sobre ele muda tudo. Há um pensamento que você tem. Você sabe exatamente de qual estou falando. Pode ser sobre uma mudança de carreira que você descartou como impraticável.
Pode ser sobre um projeto que você começou, parou, começou de novo e nunca terminou. Pode ser sobre uma vida que você imaginou em detalhes mas nunca permitiu a si mesmo levar a sério de verdade. E esse pensamento volta. Não pedindo licença. Volta quando você está no trânsito. Volta quando você vê alguém vivendo algo parecido com o que você imaginou. Volta naquelas noites em que o sono demora a chegar e a mente decide passear por lugares que você tentou fechar. Pensa numa mulher que sempre teve uma ideia de negócio que nunca saiu do papel. Ela elaborou o projeto mentalmente centenas de vezes. Conhece o produto que venderia, sabe quem seria o cliente, já imaginou o nome, já pensou em cada detalhe de como funcionaria. Mas toda vez que foi para o próximo passo, alguma coisa a deteve. A conta que apareceu. A insegurança que falou mais alto. O familiar que disse que não era o momento. E ela arquivou de novo. Mas o pensamento nunca foi junto com o arquivo. Voltou na semana seguinte. No mês seguinte. Com a mesma intensidade. Às vezes com mais. E aqui é onde a maioria das pessoas comete o erro mais caro que existe. Em O Teaching the Devil, Napoleon Hill descreveu com uma clareza perturbadora o mecanismo que impede as pessoas de seguirem exatamente esses chamados internos. Ele identificou o que chamou de deriva, um estado em que a mente cede o controle para o hábito, para o medo e para as expectativas dos outros, e passa a descartar qualquer pensamento que exija coragem real para ser seguido. A mente em deriva não mata o desejo. Ela apenas o adia. Encontra uma nova razão toda vez que a razão anterior perde força. Mas o que Hill descobriu, e que transforma completamente a forma de olhar para esses pensamentos recorrentes, é que o pensamento que insiste em voltar não é obsessão nem fantasia descontrolada. É o que ele descrevia como a expressão mais honesta do que sua mente mais profunda já reconheceu como possível para você. Não como ilusão. Como caminho real que ainda não foi percorrido. Hill observou que as pessoas que realizam algo significativo invariavelmente passaram por um período em que tinham um pensamento que voltava sempre, que parecia irracional para quem estava de fora, mas que continuava existindo independente do tempo que passasse. E que em algum momento, em vez de descartar esse pensamento mais uma vez, elas fizeram algo diferente. Ficaram com ele. Ouviram o que ele tinha a dizer. O pensamento que volta para você não está te perturbando. Está tentando te dar uma direção. E existe uma diferença enorme entre a pessoa que passa a vida inteira arquivando esse pensamento e a que decide, em algum momento, perguntar para ele onde quer chegar. Uma continua esperando condições perfeitas que nunca chegam. A outra, sem todas as garantias e sem todas as respostas, começa a caminhar. Mas o terceiro sinal é onde quase todo mundo erra. E é o que mais dói sem avisar. Este sinal costuma doer de um jeito que você não esperava. Porque ele não vem com aviso prévio. Não chega com explicação. E muitas vezes, você só percebe o que aconteceu quando já aconteceu. De repente, aquela amizade que parecia sólida vai ficando rara sem que ninguém decida isso. As conversas perdem o ritmo, os planos para se ver ficam sendo adiados, e em algum momento você percebe que semanas passaram e você não sentiu falta do jeito que esperaria sentir. Às vezes acontece com colegas. Às vezes com pessoas que você frequentava há anos. Às vezes com alguém que você achava que estaria na sua vida para sempre. E a parte mais estranha não é o afastamento em si. É o fato de que você não está lutando contra ele. Pensa num grupo de amigos que se encontrava toda semana. Bar na sexta, almoço no domingo, mensagens todo dia. E uma das pessoas começa a aparecer menos. Não porque aconteceu conflito. Não porque a vida ficou mais ocupada. Mas porque as conversas sobre quem fez o quê, sobre fofoca do trabalho, sobre o que vai fazer no próximo feriado, essas conversas começaram a soar distantes de algo que está crescendo dentro dela. Ela ainda tem carinho por essas pessoas. Mas algo na frequência mudou. E como ela não consegue explicar isso de uma forma que faça sentido para ninguém, fica em silêncio enquanto o espaço entre eles vai aumentando naturalmente. Napoleon Hill explorou esse fenômeno com uma profundidade que poucos abordam quando falam sobre transformação. Em A Lei do Sucesso, ele escreveu sobre o poder imenso que o ambiente humano mais próximo tem sobre o teto do que a mente permite imaginar como possível. Hill não estava falando de manipulação ou má influência. Estava falando de algo mais sutil. As pessoas ao nosso redor constroem, sem intenção, o limite invisível do que acreditamos ser alcançável para nós mesmos. E quando alguém começa a expandir internamente, esse limite começa a pesar. E o que Hill entendeu sobre isso muda completamente a forma de ver o que está acontecendo.
O afastamento natural que acontece nessa fase não é o resultado de alguém ter feito algo errado. É a reorganização espontânea que a vida faz quando uma pessoa está mudando de frequência. É o processo em que o ambiente externo começa a se realinhar com a evolução interna. Esse realinhamento, muitas vezes, não é ruidoso. Acontece em silêncio, progressivamente, da mesma forma que a maré muda sem que você perceba o exato momento em que a água foi embora. Isso não significa que as pessoas que se afastam são ruins ou que os vínculos não foram reais. A maioria deles foi genuína e importante em algum momento do caminho. Mas a transformação exige um ambiente que possa sustentar quem você está se tornando, não apenas quem você era. E quando esse realinhamento começa a acontecer sem que você force nada, sem drama, sem conflito aberto, é porque algo dentro de você já está em movimento. A vida está apenas organizando por fora o que você ainda está processando por dentro. E enquanto isso acontece, o quarto sinal começa a operar. E esse é o que faz as pessoas pararem o vídeo para notar. Existe um fenômeno que começa a acontecer quando você está no meio dessa reorganização interna. E é o tipo de coisa que, quando acontece, a maioria das pessoas fala em voz baixa porque não sabe como explicar sem parecer que perdeu o juízo. Você pensa num nome que não vinha à cabeça há meses e essa pessoa manda uma mensagem naquela tarde. Você está num ponto de decisão sobre mudar de emprego e liga o rádio no carro e a fala de um entrevistado responde exatamente o que você estava perguntando para si mesmo. Você vê um número específico repetido em 3 lugares diferentes no mesmo dia. Você menciona uma ideia para alguém pela primeira vez e 2 dias depois encontra um artigo que parece ter sido escrito especificamente sobre aquilo que você imaginou. Pensa num homem que estava decidindo se ia ou não aceitar uma proposta de sociedade. Estava em dúvida há semanas, sem conseguir definir. Numa quarta-feira de manhã, ele ouviu uma conversa entre 2 pessoas num café que não tinha nada a ver com ele. Uma delas disse algo que respondia exatamente à dúvida que ele carregava fazia 30 dias. Ele nunca soube o nome dessas pessoas. Mas tomou a decisão naquela tarde. E foi a melhor decisão que tomou em anos. Napoleon Hill dedicou um capítulo inteiro em Think and Grow Rich ao que ele chamou de mente subconsciente como estação de transmissão e recepção. A ideia que Hill desenvolveu era que a mente não apenas armazena informações. Ela emite uma frequência que corresponde ao que você deseja e ao que ocupa seus pensamentos com intensidade. E quando essa frequência está ativa, a mente começa a captar do ambiente ao redor informações que sempre estiveram presentes, mas que antes passavam despercebidas. Você não estava recebendo mais coincidências. Você estava finalmente sintonizado para percebê-las. E quando você entender o que Hill chamou disso, vai perceber que o que você achava acaso tem um nome. Hill observou que esse fenômeno aumenta de intensidade exatamente durante os períodos de transição. Quando uma pessoa está no meio de uma mudança interna significativa, quando o desejo ardente está ativo, a antena que ela carrega por dentro fica mais sensível. E o ambiente começa a parecer que está respondendo. Isso não é ilusão. É sintonia. E aqui está o que separa quem avança de quem fica parado. As pessoas que ignoram essas mensagens continuam agindo como se o ambiente fosse neutro, como se tudo fosse apenas ruído aleatório. As que prestam atenção começam a seguir as coordenadas. Não de forma cega, mas com a disposição de reconhecer que às vezes o próximo passo não chega como um plano. Chega como um sinal que você quase perdeu. Se você está vivendo isso agora, se coisas que deveriam ser coincidências estão parecendo mensagens, não descarte. Não tente explicar de forma que faça sentido para todo mundo. Apenas preste atenção. Porque o ambiente que parece estar respondendo para você está dando coordenadas que a lógica pura não consegue calcular. Mas nada prepara você para o 5º sinal. Porque esse é o que mais assusta. E ao mesmo tempo é o que mais confirma que você está exatamente onde precisa estar. Este é o sinal que mais confunde. E é exatamente por isso que é o mais importante de todos. O que mais paralisa as pessoas no momento em que mais precisam continuar em movimento. Você começa a sentir uma certeza crescente de que algo vai mudar. Não é esperança vaga de que as coisas melhorem. Não é otimismo forçado de quem quer acreditar em algo para não afundar. É uma convicção que aparece de dentro, firme, sem pedir permissão, sem que você consiga explicar de onde vem. Uma sensação de que algo está vindo. De que uma fase está terminando. De que o próximo capítulo existe e está sendo escrito, mesmo que você ainda não consiga ler nenhuma das palavras. E junto com essa convicção, aparece o medo. Um medo igualmente real, igualmente intenso. O medo de que talvez você esteja se iludindo. De que vai chegar na hora e não vai estar pronto.
De que as pessoas ao redor vão achar que você perdeu o juízo se você disser o que sente por dentro. De que talvez seja grande demais para você. Esse par, certeza e medo coexistindo no mesmo momento, é o sinal mais poderoso de todos. E é o que mais faz as pessoas pararem no limiar de uma transformação real. Pensa numa pessoa que decide finalmente fazer algo que estava adiando por anos. Pode ser voltar a estudar, mudar de cidade, terminar um relacionamento que parou de funcionar há muito tempo, começar algo completamente novo sem nenhuma garantia do resultado. Nos primeiros dias depois da decisão, existe uma energia diferente. Uma leveza que ela não sentia há muito tempo. Uma sensação de que finalmente está indo na direção certa. E então o medo chega. Com força total. Com argumentos que parecem razoáveis. Com lembranças de vezes anteriores que não deram certo. Com vozes de pessoas que vão dizer que é precipitado, que não é o momento, que ela deveria pensar melhor. E muita gente interpreta esse medo como confirmação de que estava errada. Volta atrás. E anos depois ainda se pergunta o que teria acontecido se tivesse ficado com a decisão. E o que Hill escreveu sobre isso vai mudar a forma como você lê esse medo para sempre. Napoleon Hill enfrentou essa dualidade na própria trajetória. E em Success Through a Positive Mental Attitude, ele escreveu sobre a natureza do medo que acompanha inevitavelmente as grandes decisões. A conclusão que ele chegou não foi que as pessoas realizadas são aquelas que não sentem medo. Essa é uma das maiores ilusões sobre o tema. A conclusão foi que essas pessoas aprenderam a reconhecer o medo não como um sinal de perigo, mas como confirmação de que estão próximas de algo que importa de verdade. Porque o medo não aparece quando você está indo numa direção irrelevante. Ele aparece quando você está prestes a ultrapassar o limite do que julgava possível para si mesmo. Quando você está na fronteira entre a versão conhecida de você e uma versão que ainda não existe, mas que está prestes a nascer. O medo é a resistência que essa fronteira gera. Não é um aviso de perigo. É o som da expansão. Quando certeza e medo aparecem juntos, não escolha um dos dois para guiar. Não deixe o medo apagar a certeza, e não deixe a certeza fingir que o medo não existe. Olhe para os dois ao mesmo tempo. Reconheça que ambos estão presentes. Porque essa coexistência não é contradição. É a marca de que você está no momento real. Num limiar verdadeiro. Não numa ilusão confortável nem numa fantasia fácil, mas na beira de algo que vai mudar. E estar nesse lugar, por mais desconfortável que seja, é o sinal mais honesto de que você está no caminho certo. Se você chegou até aqui e reconheceu pelo menos um desses sinais na sua vida, quero que entenda algo com clareza antes de encerrar esse vídeo. Você não está perdido. Você não está atrasado. Você não está quebrando. Você está num período que Hill chamaria de bastidores da transformação. Aquele intervalo invisível em que tudo parece parado por fora enquanto tudo está sendo reorganizado por dentro. É o período que antecede toda a grande virada. E que quase ninguém reconhece enquanto está vivendo, porque ele não tem aparência de preparação. Tem a aparência de crise. Napoleon Hill documentou esse padrão ao longo de décadas. E o que ele encontrou, repetidamente, em histórias completamente diferentes, foi que todo resultado extraordinário foi precedido por um período que parecia o oposto. Um período de ruptura interna, de afastamento de pessoas e lugares, de pergunta sem resposta imediata, de inquietação sem nome, de certeza misturada com medo. Um período que, visto de fora, parecia desorientação. E que, entendido de dentro, era preparo silencioso. Hill escreveu que a natureza não constrói nada sem razão. Que cada etapa de pressão e de reorganização interna existe porque há algo sendo formado que exige essa preparação para existir. Não há abertura sem que algo anterior se feche primeiro. O que está acontecendo com você não é um erro. É o processo. E talvez não seja por acaso que você chegou até esse vídeo hoje. Talvez essa não seja apenas mais uma hora de conteúdo consumido no automático. Às vezes o que parece uma escolha aleatória é exatamente o que estava faltando para nomear o que você sentia mas não conseguia colocar em palavras. Se algum desses sinais descreveu o que você está vivendo agora, escreve nos comentários, eu estou pronto. Não como promessa para ninguém. Como reconhecimento para você mesmo. Porque às vezes a transformação começa no exato momento em que você decide parar de tratar os sinais como problema e começa a reconhecê-los como preparação. Se inscreve no canal. Porque os próximos vídeos vão continuar essa conversa de um jeito que você ainda não esperava. E leva com você esta ideia. O que você está chamando de confusão pode ser a vida montando algo em silêncio. Algo grande demais para ser entregue sem preparo.
Algo que só vai fazer sentido quando estiver completamente pronto para ser revelado. Você não está perdido. Você está quase lá.